Bem-vindos a mais um Meetcast das Galáxias, um encontro de mentes brilhantes, na verdade, estrelas brilhantes, patrocinado pela Nublu Intercâmbio e pela Internacionalize. Hoje eu tenho a honra de receber aqui as já conhecidas Paty e Mari, profissionais do nosso time, também cast fixo aqui do Meetcast das Galáxias, e o meu colega, meu sócio, gestor aqui dos negócios da Nublu Internacionalize, Visto Pronto, Marcelo Chincoa. Um prazer tê-los aqui novamente. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que tá? Tudo bem por aqui. Tudo bem por aqui. Muito e bom, aí, Chincoa, tudo certo? Muito bom. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. É sempre bom trocar ideias, né? Você trocar experiências. Então, eu acredito que o tempo que a gente vai passar aqui vai ser muito produtivo. Estou muito feliz e agradeço aí pelo convite. É isso aí, Chincoa. A ideia é compartilhar mesmo as nossas experiências, o nosso conhecimento, principalmente para estimular o público que nos assiste a buscar algo melhor, né? Esse é um dos propósitos da Internacionalize, convidar as pessoas que se movam para um ponto melhor. E se você que está nos assistindo tem planos de conhecer algum lugar fora do Brasil, seja para viver uma experiência curta, passeando, ou até mesmo estudando ou internacionalizando as suas oportunidades, você está no lugar certo. Então já se inscreve aqui no canal da Nublu Intercâmbio, porque nós já podemos hoje te ajudar a conhecer os Estados Unidos, estudar lá, passar uma temporada vivendo uma experiência que pode sim transformar a sua vida e muito em breve vamos poder também te ajudar a conhecer uma série de outros países. Então se inscreva e deixe seu like aqui no nosso vídeo. Chincoa, bora se apresentar para a galera, tenho certeza que eles estão curiosos para te conhecer. Conta pra gente aí como é que você iniciou sua trajetória profissional, como é que você veio parar aqui na Internacionalize, na Nublu Intercâmbio. Perfeito. Bem, eu sou oriundo da área de tecnologia, né? Eu me formei na área de TI, né? E depois de um determinado tempo da minha carreira, eu resolvi focar em produtos, né? Em serviços, saindo um pouco dessa parte técnica, né? Trabalhei em diversas empresas, em diversos segmentos, né? Que deu uma musculatura para não só conhecer a parte de TI, né? Colocar em prática no conhecimento técnico, de parte de infraestrutura, servidores, enfim, também colocar em prática a parte de alinhamento com os negócios, né? Através de projetos e melhoria contínua. Eu participei aí de grandes projetos na minha trajetória, Kaizen, que é melhoria contínua, trazendo bastante retorno, né? Eu passei 18 anos da minha carreira aí profissional no segmento financeiro. Foi um desafio enorme, né? Porque não é fácil trabalhar no segmento financeiro, mas é gratificante, porque os números são imensos, né? Para tudo que você faz, se você fizer corretamente, o impacto é muito positivo, né? Então, eu lembro que em 3 projetos de melhoria de serviços, tivemos retornos de mais de 2 milhões de redução de custos, né? Parece expressivo esse número, mas depende do segmento, porque melhoria contínua, projetos de maneira geral, se você faz bem feito, independente do segmento, independente do tamanho da empresa, você vai ter retorno expressivos também, né? Então, depois que eu saí do banco, eu resolvi empreender no que eu mais sabia fazer, o que eu mais gostava, o que eu mais gosto de fazer, né? Que é ajudar pessoas. Então, o que eu faço? Eu ajudo empreendedores ou mesmo donos do seu próprio negócio já, né? Quando eu falo que ele tem dono do seu próprio negócio, ele já está faturando. Eu ajudo o quê? A estruturar o negócio, depois de estruturado o negócio, a reduzir custo, aumentar faturamento, engajar time, e aí vai. Eu chamo o conceito de gestão à vista, né? Onde você consegue colocar o negócio, independente do segmento, de novo, independente do tamanho da empresa, no eixo, nos trilhos, né? Porque é muito ruim, sabe, Leonardo, quando você cresce muito rápido e cresce sem uma governança, sem processos. E aí as pessoas não sabem o que fazem. E aí fazem coisa errada e daqui a pouco você está capotando. Ou você que é dono do seu negócio, você vira escravo do trabalho, né? Escravo da sua empresa, como diz aí no mercado. Então, é isso que eu faço, né? E eu cheguei na Internacionalize dessa forma, né? Fazendo um trabalho de apoio para estruturar a empresa. E aí eu lembro que nós juntos, né, em 2020, aí, a gente fez a empresa crescer 3 vezes, né?
E aí a gente está nesse desafio para crescer cada dia mais, agora com uma cadeira diferente, né? Que é uma cadeira muito voltada para a entrega do serviço com excelência, porque o maior desafio hoje das empresas, na minha opinião, não é vender um produto ou um serviço, é entregar ele na qualidade ou surpreendendo o cliente, que é o over-deliver, né? Então, por isso que a gente lá na empresa tem o NPS, que é o indicador de pesquisa de satisfação dos clientes. Então, com isso, com essa responsabilidade, é que eu todo dia acordo, entregar sempre o melhor serviço para os nossos clientes, né? Sendo ele da Visto Pronto ou da Nubru. Show de bola, é verdade, Chico. Eu estava comentando, eu estava lembrando aqui da nossa jornada nos últimos 2 anos e esse projeto aqui, né, o Meetcast, hoje só pode ser viabilizado por causa das conquistas que nós juntos trilhamos nesses últimos 2 anos, aí grande partes, com certeza, estruturadas com a base de conhecimento que você desenvolveu e trouxe aqui para aplicar no nosso negócio. Chinco, hoje, as meninas principalmente também sabem, né, que um dos grandes pilares do seu trabalho é a gestão de pessoas. E eu queria entender o que te motivou a se envolver com essa área, né? Se era algo que você já gostava antes, se foi algo que ao longo da jornada você foi desenvolvendo. Como você se aproximou desse mérito aí, desse âmbito de cuidar de pessoas, de motivar time, que hoje, graças a Deus, nos possibilita, além do que você falou, ter um índice de entrega de serviço de satisfação muito alto, mas também ter um time aqui na empresa extremamente engajado. Como é que você chegou aí nessa área de gestão de pessoas? Uma ótima pergunta, né? Falar de pessoas é muito fácil, sabe? Assim, por mais que alguns líderes tenham dificuldade de tratar com pessoas ou diz que o pilar pessoas é difícil, eu penso ao contrário. Acho que o pilar pessoas dentro de uma empresa ou um negócio é um dos pilares mais importantes. É o pilar mais importante. E aí eu lembro que eu comecei lá como técnico de informática, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, e eu sempre gostei de resolver problema. Então, assim, uma das características do meu perfil eu gosto de resolver problema. Porque no dia a dia eu costumo falar lá na empresa, né? O problema não pode ficar velho, tem que ser resolvido. E eu sempre gostei de resolver problema, ou seja, ajudar as pessoas. Isso no atendimento do computador, na impressora. E aí a evolução disso foi se especializar em gestão de projetos. E gestão de projeto, pessoal, é 90% comunicação e 10% técnico. Acreditem. Eu sempre tive essa habilidade de lidar com pessoas, né? Então, não importa se o projeto tem 10 envolvidos ou tem 100 envolvidos. A sua comunicação é o diferencial. Então, com essa comunicação apurada, eu sempre tive a facilidade de tirar das pessoas o melhor para a entrega daquele projeto. E aí foi consequência liderar pessoas. Então, o desafio diário de liderar pessoas não é fácil, né? Porque você engajar uma pessoa que não está motivada, nem sempre é fácil. Mas quando você tem uma cultura organizacional, quando você tem empatia, quando verdadeiramente você se importa em tirar essa pessoa do ponto A para o ponto B, que eu costumo falar sempre aqui nas nossas reuniões, que é desenvolver o potencial dela, naturalmente essa pessoa vai estar engajada com você, vai te respeitar como líder e vai te seguir como líder, né? Baseado nisso, eu trabalho todo dia com pessoas, né? Tirando delas o melhor, mas assim, uma das acordos que eu sempre faço para quem trabalha comigo é todos nós somos adultos, sem mimimi, e se você é bebê hoje, no sentido figurado de conhecimento de uma determinada cadeira, não tem problema. Eu te ajudo a chegar no nível de adolescente, depois um adulto. E um adulto, quando a gente fala assim, olhando o mercado, deve ser um sênior. E aí vai muito da pessoa. Então, é muito gratificante quando eu vejo uma pessoa que trabalha comigo se autodesenvolvendo. Ou um parceiro de negócio elogiando ela, ou um cliente elogiando através das nossas provas sociais. Isso é o melhor feedback que o líder pode ter. Então, isso que me motiva, tirar a pessoa do ponto A para o ponto B. E aí eu uso técnicas de mercado. Mas eu acho que a principal técnica, a principal coisa que não é uma técnica, é uma característica, é você ter empatia pela pessoa. Se colocar no lugar dela quando ela não consegue entregar resultados. E entender, através de ferramentas, como que você pode fazer para que ela evolua, né? Basicamente, acho que é isso, viu, Léo?
Podem mandar perguntas, meninas. Fiquem à vontade. Tu quer perguntar, Mari? Vamos lá. Marcelo, sabemos que você aí traz uma bagagem enorme de experiência, mas a gente também quer saber sobre a sua vida pessoal. Você gosta muito de viajar, né? Exatamente. Vamos lá. E assim, me conta sobre as suas viagens. Qual foi o país que você mais gostou de viajar? Legal. Você gostar de viajar exige um pouco de planejamento e desprendimento, né? Porque cada viagem tem os seus ônus e bônus, né? Então você tem que estar aberto a passar por alguns perrengues, por exemplo, né? Então eu comecei Sim. muito tempo atrás viajando internamente aqui no Brasil, né? Para alguns estados. E aí depois me despertou a vontade de ir para fora, conhecer novas culturas, conhecer pessoas diferentes, né? Não só por conta do idioma, porque eu costumo dizer que quando você está com a moeda corrente mundial, que é o dólar, não tem problema para o lugar que você vai. Você precisa só ter o dólar no bolso, né? Então, eu conheço alguns países, né? No total são 5. Eu já fui para a Suíça, na Europa, né? Para a França e para Portugal. 3 países incríveis com características diferentes. Eu fui também para o Canadá e fui algumas vezes para os Estados Unidos. Então, no total, são 5 países, né? Falar o que mais gostou, o que menos gostou de país é muito relativo, porque depende do seu objetivo, né? Portugal já fui uma vez para turismo e algumas vezes para trabalho. Então, toda vez que eu fui para trabalho, eu não aproveitei o país. Eu trabalhei muito, e muito mesmo, né? Então, você acaba avião, trabalho, volta e você não aproveita o país. Mas é um país incrível, Portugal, ele é do tamanho de Pernambuco. Em muitos lugares de Portugal, no interior, você acha que está deserto. Você fala, cadê esse povo? Não, é porque tem pouca gente mesmo. Como eu sou aqui de São Paulo, capital, estou acostumado com muita gente. Aí você vai para um país menor, como Portugal, né, em relação ao Brasil, na verdade ele é do tamanho de Pernambuco, se for comparar. Você estranha, porque não tem tanta gente, né? Agora, quando você fala da França, o cartão postal mundial, né? Torre Eiffel, e, entre outros, a Vicena, é um sonho. Realmente é um lugar que vale muito a pena você ir visitar, independente do motivo, né? Se é quando vai casar, noivar, ou simplesmente ir com família. Já a Suíça é um país pequeno na Europa, só que é um charme. É um dos países mais lindos que eu conheci. Questão de limpeza, educação. Tem algumas comidas típicas lá que são maravilhosas, né? Em geral, referente à Europa, é isso. Agora, olhando para a América do Norte, Estados Unidos, que é um país gigante, né? Maior que o Brasil, inclusive, em relação à população e tamanho territorial, e é o sonho de milhares de pessoas, né? Inclusive nós ajudamos a potencializar o visto dos nossos clientes, a chance de tirar o visto dos nossos clientes, né? Através da nossa mentoria na Nubru. É um país incrível, as coisas funcionam nos Estados Unidos, tá? A comida realmente não é muito boa, eles têm uma cultura de comer rápido e muito fast food, mas o que impressiona é você vai alugar o carro, é simples e funciona. Vai alugar uma casa, um Airbnb, tudo funciona. É exatamente o que foi escrito, o que foi combinado é aquilo. Não tem surpresa, não tem entre linhas, sabe? E lá também, como todo mundo sabe, né, para quem gosta de turistar, tem a Disney, né? Do lado leste tem a maior Disney, mas do lado oeste é a primeira Disney, que é um charme, inclusive. Né? Eu conheço as duas. Já o Canadá é um país, eu conheço especificamente a cidade de Vancouver, e é um outro país que é incrível, ele é gigante, só que de população e território habitável é pequeno, em torno de 4 a 6%, porque o resto é tudo gelo. Só que nas principais cidades, é um país que ele se compara muito, se você for fazer uma comparação com outro país, com a Nova Zelândia, tudo funciona, existe uma infinidade de pessoas de lugares diferentes. Então, ela é um pouco diferente a mentalidade em relação aos Estados Unidos, que é mais restrito. Você vê muito oriental, indiano, de tudo lá. E brasileiro no Canadá, né? E Vancouver é uma cidade absolutamente linda. Custo de vida baixo. Vale muito a pena, inclusive, fazer intercâmbio lá também. Não só pensar nos Estados Unidos.
Eu Ô, Chincoa, andei muito por aí, nesse mundo afora. deixa eu engatar uma pergunta em cima disso que você está falando. Eu me lembro que a gente estava, inclusive, algumas semanas atrás conversando que em uma dessas viagens você foi para estudar. Foi isso mesmo? Ah, sim, foi. Como eu trabalhava no segmento bancário, existiam algumas premissas, né, verdades, né? Para você atingir um determinado cargo, você precisa ter algumas experiências, como o idioma, né, no caso é inglês, e como uma experiência no exterior. Aí, fazendo um intercâmbio, não turismo, né? E aí eu tomei a decisão, depois de fazer análise financeira de custo e benefício, eu tomei a decisão de fazer um intercâmbio em Vancouver, no Canadá. Foi 1 mês e meio. Realmente é incrível como tudo funciona. Tive alguns imprevistos, que é normal, né, para qualquer intercambista, né, e Perrengues. perrengues, né. Eu fiquei 1 mês e meio, voltei com saudades do país e da cidade. E eu digo, o intercâmbio começa a ficar bom depois de 1 mês, de verdade, porque no começo você fica meio perdido com o idioma, como funciona Tá se a adaptando, rotina né? do dia a dia, né? Mas mesmo assim, na adaptação, ah, dependendo do país, que a gente está falando do Canadá, as pessoas são super atenciosas e eles gostam de brasileiro. O canadense gosta de brasileiro, eles te atendem muito bem, né? E como você é estudante, você é muito bem atendido também, porque você sai do seu país, que tem uma moeda inferior, 4 vezes menor, né, em média, o dólar canadense está 4 e pouco, né, na data de hoje, para estudar no país dele. Então eles te valorizam, porque não é qualquer um, né? E a curiosidade que eu tenho sobre o meu intercâmbio, eu fui numa home family, né? Eu escolhi essa modalidade, em vez de ficar em apartamento sozinho, eu quis conhecer o dia a dia, né? Eu não fiquei em downtown, eu fiquei no interior, 40 minutos interior, né, da cidade, 40 minutos de downtown, mas lá tem o Skytrain, funciona normalmente, não é problema isso. E quando eu cheguei na casa, eu me deparei com uma realidade de uma família que nenhum era canadense. O pai, Ali, é turco. A, a Mana, eu não lembro muito o nome da família, mas a mãe era alemã, é alemã, e a avó, que é mãe da mãe, ela é russa e não falava inglês. E os filhos canadenses, né? Eles tinham 2 filhos, nasceram no Canadá mesmo. E ele era apaixonado pelo Canadá, ele já estava morando há quase 30 anos, e ele era apaixonado e grato pelo governo canadense, que acolheu ele, a família, e construiu a vida dele no Canadá. Então, imagina essa torre de Babel, três tipos três origens, né? Russo, alemão e turco. E depois de uma semana cumprimentando a avó, eu descobri que ela não falava inglês. Então ela me cumprimentava pelo sorriso e ela só falava good morning e só. Então é engraçado, porque eu perguntava as coisas para ela, ela fazia assim, tudo bem, Não né? respondia. Que é as linguagens, que é o padrão de estudante, né? Como você tá, boa tarde, tal. Educação, né? E ela respondia assim, só acabou. Aí eu descobri que ela não falava inglês. Mas, enfim, E são as essa, coisas. Oi? eu ia perguntar só se você foi viajar primeiro para o intercâmbio ou você já tinha feito outra viagem e depois foi para fazer o intercâmbio? Não, o intercâmbio foi depois, né? Eu já tinha ido já para França, para Suíça e para os Estados Unidos, né? O intercâmbio foi há 4 anos atrás, e foi muito motivado pelo lado profissional mesmo, né? Mas foi uma experiência maravilhosa, independente da idade, né? Uma, Exatamente. Aproveitando essa pergunta que a Paty fez, quando você começou a se planejar para fazer o intercâmbio, você já falava inglês? eu já tinha um nível, né, básico de speaking, né? Porque leitura e escrita, como eu já venho da área de tecnologia, já faz parte do meu dia a dia, né? Ler e Sim. escrever. Não como nativo, porque eu não tenho necessidade de escrever nenhum artigo. Mas não tive dificuldade, isso ajudou demais na leitura. Mas como eu não trabalhava, não tratava falar inglês no meu dia a dia do trabalho, e sim só ler inglês,
Eu tinha já o nível básico de chegar e passar pela fronteira, qualquer lugar do mundo, e falar as frases básicas, né, que você pode até treinar. É claro que o intercâmbio ele me deu uma melhoria, né, da minha proficiência. Lá eu lembro que eu subi dois níveis, né? Porque eu levei a sério, né? Como é um investimento, você tem que levar a sério. Exatamente. E levar a sério é você frequentar as aulas, depois de sair das aulas, bater perna, entrar em tudo que é loja, restaurante, qualquer lugar. Eu conheci todas as lojas do shopping próximo que tinha lá, todas. Por quê? Aqui no Brasil eu não faço isso, mas lá eu fazia, só para entrar para perguntar. E eu ficava conversando. E para E treinar o comprava inglês, né? isso, conversando, Principalmente. treinando inglês. E lá eu só conheci um brasileiro que perguntou para mim em inglês. Inclusive ele era de Recife, um querido, me ajudou em algumas dúvidas que eu tinha na época. E ele perguntou se eu tivesse dificuldade de falar inglês, que ele estava no nível superior, eu podia falar em português com ele. Mas todo o tempo, fui visitar ele na casa dele, inclusive que ele mora lá, né, antes de vir embora, a gente só falou inglês. E é super engraçado, uma curiosidade, quando você só fala inglês com a pessoa. E aí, quando ele falou português comigo, eu vi o sotaque nordestino dele, que inglês não tinha esse sotaque. Engraçada a nossa dicção, né? Então, E foi muito bom, mas foi depois que eu já conhecia alguns países, tá? Eu não tive dificuldade. Uma curiosidade, para toda viagem, quando você pega avião, chega no agente de imigração, ele que te autoriza verdadeiramente a entrar no país. Não é um documento, não é um visto. É ele que te entrevista. Por que que o senhor está aqui? O que que você veio fazer? De onde você é? Ele está lendo documentos, né? Exatamente. E aí, quando eu fui ser atendido, eu lembro até hoje, o agente de imigração olhou bem para mim e falou, bom dia, em português. Eu respondi, bom dia em inglês, né? Ele olhou para mim, você poderia fazer a gentileza de falar comigo em português, porque eu estou aprendendo português? Aí eu já Que legal. entrei. Aí você Entrei, falou, já tô garantido aqui, não vai ter problema nenhum. foi muito engraçado, porque eu não esperava, você não espera, né? Porque tá tão automático a cabeça. Dentro do avião, os atendentes lá, né? O moço falando inglês com você, se você quer comer, se você quer alguma coisa, você tá no inglês, você já virou a chavinha, você tá dentro do avião. E quando eu cheguei na frente dele, ele falou português, eu não respondi português, eu respondi inglês. Aí ele é falou, estranho isso mesmo. aí ele falou de novo, você pode falar em português? Porque eu estou estudando português. Eu falei, já, claro que eu posso. Eu vim aqui estudar, falei bem devagar, né? E vou ficar um mês e meio na escola tal. Ele olhou o documento, ó, boa sorte, bons estudos. Você tem que ver a simpatia do agente de imigração. Isso não é verdade, para cada país tem uma situação. Exato. Portugal também é uma simpatia aos agentes de imigração. Só um detalhe, eu não tive experiências ruins, mas quando eu comparo o agente de imigração dos Estados Unidos para esses outros países, totalmente É diferente. Eles são diferente, né, Chico? muito sérios, não tem conversa. Ele olha, tal, puf, acabou. Mais um. Eu achei engraçado, a gente foi fazer um house sitting uma vez em uma casa aqui, e eles estavam indo, os donos estavam indo para Costa Rica, eles estavam indo para Costa Rica, e para ir para Costa Rica, eles iam precisar pegar um voo até Houston, no Texas, e de lá pegar um outro. E aí ela falou assim, ai, eu vou ter que passar na imigração dos Estados Unidos, e ela é uma das imigrações mais sérias e complicadas. E a gente ficou assim, tipo, nossa, mas às vezes para brasileiro a gente pensa que é só com a gente, né? E não, eles são britânicos, eles estão aqui. E até para eles, ela falou, eles faziam um monte de pergunta pra gente. Mesmo sendo daqui, eles perguntam. Tipo, muitas coisas. Então, ela falou que é realmente uma das mais sérias e uma das mais complexas, assim, não difíceis, né? Porque se você tiver tudo certinho, fazendo tudo certo, não tem nenhum problema. Mas uma das que mais pergunta, que é, acho que é meio que sério mesmo, né? Que poderia Isso é, falar. Papel curioso, né? Não era de se esperar, né? Que a gente imagina que o cidadão Exatamente. europeu tivesse mais facilidades ao entrar nos Estados Unidos do que a gente, né? Mas aparentemente não é assim que funciona. Acho que é geral mesmo, né? Essa é uma conduta, geral. né? Uma postura, né? Mas, ó, se você é do bem, você não vai fazer nada errado, tranquilo. Eu ia aproveitar esse comentário seu, Chico, que eu tava querendo perguntar.
Você teve medo quando você estava no processo de programação do intercâmbio, da parte de visto? Naquela ocasião, para ir para o Canadá, você contou com suporte especializado de alguém, fez tudo por conta? Como é que foi? O Canadá é um país mais acessível, né? Você não precisa de um visto de estudante, né? Você tem uma autorização que é o ETA, né? E é tudo online, então não é problema. Assim, eu não tive zero medo. A única coisa que na época eu fiquei pensativo vou fazer um intercâmbio sozinho. A primeira vez que eu viajei sem a minha família. Porque toda vez, ou eu estava viajando a trabalho com pessoas, né? E ali não, quando você é estudante é só você e você, até você conhecer outras pessoas, né? E demora um pouco, né? De você criar esse relacionamento. E como eu amo conversar com pessoas e estar perto de pessoas, isso me preocupava. Como seria a minha adaptação de ficar 1 mês e meio longe da minha família, ou mesmo de pessoas que eu conhecia, né? Mas aí você tem que abrir a mente, porque afinal de contas é um investimento. Agora, na parte burocrática, fazer matrícula na escola foi tranquilo, pegar o visto online foi tranquilo, porque você tem os vínculos, né? Eu tinha um vínculo muito forte, que era o meu trabalho de 18 anos, então, sabe, foi bem tranquilo. Os Estados Unidos já muda totalmente. Por quê? Os Estados Unidos, mesmo para turismo, existe toda aquela pressão do processo consular. Mas, de novo, se você está bem preparado para o processo, se você não vai fazer nada errado, se você tem uma história verídica, né, não tem como dar errado. O cônsul, ele lê o seu corpo. Por exemplo, uma curiosidade, no meu visto de turismo americano, o cônsul perguntou qual era a idade da minha filha. Tanta pergunta para ele fazer, uma das 3 perguntas que ele me fez foi: qual a idade da sua filha? E ela estava do meu lado. Aí eu olhei para ele e respondi. Não olhei para ela, olhei para ele. Minha filha tem tantos anos. Ele, perfeito. Deu o papelzinho que a gente quer receber, que é de autorização de avisar, ok? E eu saí feliz, né? Mas realmente esse clima de você ir para fora, passar pelo aeroporto, sempre gera uma certa receio. No meu caso, é mais quando eu estou no aeroporto do destino. Porque eu sei que eu tenho que passar pelo agente de imigração e eu sei que se ele, por algum motivo, achar que tem algum problema com o meu processo, com o meu pleito, né, ele tem autoridade de falar: você não vai entrar. Ou fazer ficar 2 horas na salinha fazendo 50 mil perguntas para depois te liberar, que isso também acontece. Eu vi na Suíça acontecendo isso. Eu lembro que a gente estava voltando da nossa viagem no aeroporto, chegou um monte de agentes polícia, né, do aeroporto, e começou a selecionar pessoas, aleatório ou não, a gente não sabe, porque eu sei que a gente só ficou olhando, né, e aí selecionando. E aí selecionava, tirava as pessoas da fila, passava uma maquininha no dedo na hora, já sabia se elas tinha alguma posse de drogas, se fez alguma coisa na hora. Eu nunca tinha visto essa tecnologia em 2012. Falei, nossa, assim, ó, entendeu? Então você cria com cachorro, eles estavam, né? Então você cria aquele clima meio Tenso, né? tenso, Exatamente. mas eu acho que é mente aberta, né? Você é turista, não vai fazer nada errado, mente aberta, fica calmo. Você se planejou? Você é visto de estudante? Você vai estudar no país, vai fazer certinho, se planejou? Não tem que estar muito preocupado, não, a não ser se você não tiver com a documentação correta, né? Ô, Shinko, aqui na Internacionalista, na Nublu, nós temos um percentual muito importante de clientes entre 25 e 35 anos, né? Que ali acabou de concluir a faculdade, começou a sua história profissional e aí tem algumas decepções e acaba começando a avaliar outras possibilidades para se desenvolver profissionalmente e atingir novos patamares. E você estava comentando que já aos 40 foi fazer o seu primeiro intercâmbio. A gente tem com uma constância muito grande. Pergunta dos nossos seguidores, dos nossos clientes: pô, ainda dá tempo, não é tarde demais para ir aprender inglês, não é tarde demais para mudar de vida, começar do zero. O que você poderia falar para essas pessoas que já passaram aí dos 30 e estão com esse medo de começar talvez de novo em um novo lugar? E depois comenta pra gente se você tem planos de morar fora do país, como é que tá a sua ideia, porque a gente sempre gosta de saber também sobre isso daqui na entrevista.
Poxa, eu vou usar minha experiência aí, né, na execução, né? Olhar o lado pessoa primeiro, né? Fazer intercâmbio depois de uma certa idade, ele te gera algumas experiências assim que você nunca vai perder. Por quê? É na sua memória. Como que as pessoas te veem fora do país? Então, eu vou falar assim, da minha sala, que tinha bastante orientais, ou da família que eu fiquei. Eles me respeitavam demais. Por quê? Porque eu deixei o meu trabalho, deixei a minha família para poder me desenvolver. Então, a admiração e o respeito que eles têm por você é fora do comum. Mesmo porque quando você entra na sala, você é mais velho, né? Tirando o professor. Eu era mais velho que os professores lá da escola, né? Acho que nem todos, tá? Então, se bem que a gente olha o japonês, você nunca sabe a idade dele, né? Você fala assim, o cara é novo, mas às vezes não é. Mas eu lembro de um chinês que estava do meu lado, o menino tinha 16 anos. 16 anos estudando comigo. E ele ficava admirado, porque ele falava, meu pai tem sua idade. Quando ele perguntou a minha idade, ele pediu licença, perguntou a minha idade, e falou que o pai dele tinha a mesma idade. Pegou amizade comigo. E ele me ajudava na parte das aulas de gramática. Então, assim, lado de pessoa, de realização, é muito gostoso, porque você é muito respeitado e admirado pela sua coragem de sair do seu país para se desenvolver, né? Seja pessoal, seja profissional, tá? Agora, para o mercado de trabalho, poxa, não tem idade você aprender idioma, por quê? Se você tem experiência, consegue entregar resultado e tem um outro idioma, que nem o nosso querido Thomas fala muito, né? E é verdade, quando você consegue atingir um nível de proficiência no seu idioma, em outro idioma, no caso em inglês, acabou as fronteiras do mundo para você, de trabalho. Cada dia cresce profissionais especializados, trabalhando aqui no Brasil, remotamente, ganhando em dólar ou em euro. É uma realidade advindo da pandemia. As leis desses países ficaram mais flexíveis para contratação, é tudo contrato, né? É uma modalidade diferente. Então, não necessariamente você precisa sair do seu país para estudar, para trabalhar na Suíça. Você pode daqui trabalhar lá. Daqui trabalhar para Portugal, uma empresa portuguesa. Daqui trabalhar para uma empresa americana. Lembrando que nesses países são 5 vezes mais. O salário base lá é 5 vezes mais que aqui. Então, você ganha muito bem trabalhando do seu local de trabalho. Eventualmente, dependendo da empresa, te pede para você ir para lá, para um evento, ou mesmo para trabalhar um período. Mas aí está tudo certo, porque você vai com visto de trabalho. Então, a minha experiência foi a melhor possível. Então, hoje eu indicaria para qualquer pessoa, independente da idade. Mas lembrando, você tem que se preparar psicologicamente, porque você vai ficar longe dos seus filhos, da sua família, da sua esposa, ou do seu esposo. Mas, por outro lado, você volta com novas oportunidades, que pode influenciar diretamente na vida da sua família. E estando lá, é indescritível como as pessoas te tratam bem e te veem como diferenciado, por você estar tendo essa coragem. Porque normalmente jovem faz intercâmbio, né? Mas ser jovem e ser velho, pessoal, tá aqui, né? Exato. Concluindo aqui a minha resposta, sim, eu acredito que quando você se especializa e tem essa possibilidade de trabalhar daqui para uma empresa fora ou trabalhar fora temporariamente, por que não? E hoje eu tenho minhas malas prontas. Eu não tenho um vínculo que eu não possa trabalhar. Por exemplo, eu não tenho um comércio aqui que eu tenho que ficar. Eu Sim, posso trabalhar de qualquer cadeira, de qualquer lugar do mundo. Respeitando o quê? O fuso horário, né? sim. O fuso horário pega muito e as pessoas têm que se preocupar com isso. Mas fora isso, Léo, eu não tenho nenhum impedimento e eu tenho um plano, sim, de trabalhar fora temporariamente, não migrar. A gente fala migrar, né? Imigrar totalmente antes de conhecer o destino. Então, acho que você pode conseguir um trabalho com patrocínio ou não por 2, 3 anos, conhecer muito bem a cultura, o país e depois traçar, fazer o roadmap lá o caminho para migrar definitivamente. Por que não? Vamos aproveitar que você tocou no assunto que eu ainda não trabalhei fora do Brasil, né? Eu já viajei bastante, mas não trabalhei de fora. Nas épocas que eu viajei, eu não precisava trabalhar, graças a Deus. Hoje tá difícil, né? Não trabalhar, inclusive, durante as viagens. Porque o negócio cresceu, a gente tá prosperando, graças a Deus, mas logo, logo a gente resolve esse problema. Só que não é esse o tema da pergunta. O tema da pergunta é sobre o fuso horário. Porque eu lembro uma época que o Thomas estava morando na Índia, né?
E ele sofria pra Na caramba. Eu Tailândia. queria perguntar, na Tailândia, isso. Isso. Como é que tá sendo pra vocês, menina, esse negócio do fuso horário? Vocês adaptaram a rotina de vocês? Por exemplo, vocês deixam pra fazer lazer de manhã, porque a gente vai trabalhar num horário que pra vocês vai ser tarde e noite. Como é que vocês se adaptaram? Na maioria das vezes a gente reserva o período da manhã pra gente, pra sair, pra ir no mercado, pra fazer Tarefas outras coisas, domésticas. pra ficar na preguiça às vezes, e É. no horário que starta no Brasil, né? Que agora vai mudar o horário, que vai acabar o horário de verão, mas a gente tá 4 horas na frente, a gente vai ficar 3 a partir da semana que vem. Mas a gente Mas já eu. ficou 5 horas de Sim, né? diferença quando a gente estava na Sérvia, logo que a gente chegou. Acho que no começo é o mais difícil, assim, quando você chega e você já tem que se adaptar ali, é um pouco mais difícil, mas depois você pega no horário. Eu sempre gostei mais de trabalhar na parte tarde e noite Eu do também. que Eu não sou eu uma prefiro. pessoa matinal. Eu Eu não gosto também de não. acordar cedo. Manhã livre é muito melhor do que noite livre, não Nossa é? senhora! Olha, para mim, Muito, eu muito vou melhor. lá, acordo 9 horas e eu falo, nossa, acho que tem um tempinho aqui ainda para fazer algumas coisas. Então, eu vou, me organizo, se tem alguma coisa para fazer na rua, eu vou e faço, se tem alguma coisa para fazer em casa, eu vou e faço. Então, eu tenho esse tempo livre de manhã para me organizar e à tarde a gente já começa no horário certinho e Eu não tem prefiro problema nenhum. 1000 vezes. Eu até uma vez a gente estava conversando, né? De falando assim, mas e quando a gente for, por exemplo, para a gente foi para Argentina uma Japão? vez e era Argentina, menos horas, por exemplo, do Brasil. É que para cá você ainda tá para frente, né? Do tempo do isso. Brasil. Então, que nem o Thomas estava na Tailândia, ele estava 9 horas na frente do Brasil. Então, você tá um dia a mais. Imagina quando for menos, que deve ser Aí, mais tipo, tem que puxado, assim. trabalhar 5 horas da manhã porque aqui já é às 8, né? Aí deve ser hardcore. Esse daí deve ser difícil. Mas aí, sabe que esse item, o nosso trabalho proporciona trabalhar em qualquer, nosso tipo de trabalho, né, em qualquer lugar do mundo. Eu acho que esse item de fuso horário, ele é um item que é adaptável, você consegue se adaptar. O ruim é o Sim, profissional que realmente tem que ir lá fisicamente na empresa, essa disponibilidade, essa facilidade de adaptação. Eu acho que trabalhar em outro país, no meu caso, o que mais pegou foi o ritmo. Eu digo isso porque quando eu ia para Portugal, o pessoal, eles tinham um ritmo, existe um ritmo mais lento de fazer as coisas. Aqui em São Paulo, a gente come 40 minutos, quiçá 1 hora, e começa a trabalhar que nem doido. Mas em é. Portugal, um cronograma extremamente apertado, que era uma semana, a última vez que eu fui lá para ficar, era 2 horas de almoço. 2 horas. E não adianta você Ah, querer acelerar, porque a comida não sai rápido também. Então, assim, você fica meio que agoniado, mas, como eu falei, você acaba acostumando com a cultura do país, né? Porque senão você fica louco. Então, acho que a diferença, para quem vai trabalhar fora, vai estudar fora, ele tem que ter a cabeça assim, eu tenho que me adaptar à cultura do país. Uhum. O Brasil fica aqui, as coisas que são do Brasil, a forma de trabalhar, a forma de agilidade ou de tratar as coisas, você pode levar melhores práticas, mas você tem que respeitar a cultura do país de destino que você está. Tudo é adaptável, né, Shinko? Eu tava Sim, estudando na pós-graduação e o professor tava falando sobre o advento do self-service, né? Há 30 anos atrás não tinha self-service, porque não tinha-se a necessidade de você encostar no alacar, restaurante, né? comer ali rapidão, sair voando e já voltar pro escritório, né? Então, tipo, a sociedade vai se adaptando, os negócios vão junto ali, acompanhando. Você ia perguntar alguma coisa, Mari? Eu queria voltar na parte do seu intercâmbio no Canadá, que eu fiquei com uma curiosidade sobre Exato. Você sentiu alguma dificuldade quando você chegou lá? Você passou por alguma coisa que você falou, acho que eu não vou conseguir, alguma coisa assim nesse. Teve alguma dificuldade quando você chegou lá? Eu tive várias dificuldades, né? Vou falar duas que eu acho tem a ver com planejamento, outra eu não tenho o que fazer, é se adaptar. A minha dificuldade foi passar 1 mês e meio dormindo num quarto, no basement.
Não é legal. Não é legal. Mas dava para ver isso antes. Você pode perguntar para a família, porque nem toda família, o quarto é no porão, né? Eu acho que isso aí não foi legal, mas sobrevivi. Outra dificuldade, que foi, e é uma curiosidade, quando eu entrei na sala, olhei para a direita, olhei para a esquerda, tinha 12 pessoas comigo, mais ou menos, 9 eram orientais. E aí, eu fiquei uma semana para entender o que eles falavam. Difícil. Só que depois parece que te dá abre a seu listening e você começa a entender. Por quê? A professora entendia eles entendiam a professora, mas eu não entendia o que ele falava. Então tinha hora que eu ficava olhando, pelo que a professora falava, eu entendia o que eles estavam falando. Uhum. Só que porque eles têm um sotaque muito particular, né? Eles não falam da forma que a gente fala em inglês. Mas que eu havia dito, né? Depois de um tempo, e foi uma semana, o seu listening abre, você começa a entender, e depois de uma semana, eles começaram a cumprimentar, porque eles são extremamente tímidos. Pode ser menino ou menina, tanto faz. Eles são educados, mas eles são tímidos. Então, eu entrava e falava bom dia, eles falavam bom dia, tipo assim, sabe? Não é que nem brasileiro, bom dia, e aí, beleza? É. Não existe isso. E aí a sacada aqui, né, que é legal, tem a ver com cultura. Como que você gera empatia, gera uma proximidade com a pessoa? Os orientais, todos eles almoçavam dentro da sala. E não, é cultura isso, não é por causa de dinheiro. E eu ia lá pro shopping almoçar, né? Correndo, se só tem uma hora, o que eu fiz? Comprei banana no mercado, fiz meu lanchinho, e aí as meninas que estavam na minha frente, todas elas comiam banana. Aí no dia, look, tirei a banana, I love banana. Aí o que acontece? Deram risada, né? E eles dão risada assim, ó. Ficava lá frente. E aí você começa a pegar amizade, entendeu? Então foi assim as duas principais coisas que é imprevisto, né? Que você tem que superar, porque nem sempre você viu que é bem detalhe, né? Não tem assim, poxa, eu podia ter evitado. São coisas do dia a dia, né? No demais é muito corriqueiro, né? Você, por exemplo, eu vi pessoas sendo chamadas a atenção porque estavam sendo atravessando fora da faixa. E aí eu ficava numa aula de um lado da rua, e outra aula eu tinha que ir para o lado da rua, em frente. Só que, olha a curiosidade, só que eu tinha que subir 30 metros, nem isso, 20 metros, atravessar na faixa e descer. E aí eu sabia das regras, tem que cumprir as regras. Aí alguns estudantes adivinham, atravessavam. Assim. Aí tomava a bronca do guarda, eu ficava só olhando assim, nossa, não tem nada a ver com o Brasil, nunca que você vê isso no Brasil. Só que a regra é o quê? É igual, tem que atravessar na faixa. Só que aqui no São Paulo as pessoas não. E também tem que parar, né? Quando o pedestre vai passar. Quando a gente estava. Eu não lembro, acho que a gente estava em Montenegro, eu conheci um amigo lá, né? Um amigo russo, que hoje mora lá nos Estados Unidos. Deu certo do russo, Paty? Deu certo, está lá nos Estados Unidos. Que legal! Que legal, que legal. A gente estava atravessando a rua e brasileiro tem costume de parar, né? Ali para mostrar que ou você para ou você morre. Muito bem, ou você vai ser atropelado. E ele foi, passou assim, e a gente ficou tipo, meu Deus, mas por que ele tá atravessando desse jeito? Porque ele já tá acostumado com as pessoas pararem para passar, né? Que então, aqui você bota o pé na rua, eles já param. Não aqui é o Brasil, pedestre que para, né? A gente é um povo muito acostumado com coisa errada, né? E às vezes até dói no coração. Eu tava esses dias indo a uma das consultas de pré-natal da minha esposa, né? Na 23 de maio, a gente sabe que é aquele trânsito infernal. E aí você começa a escutar a sirene da ambulância, né? Só que você acostumado com coisa errada se pega pensando, será que eles estão mesmo com o paciente ou eles só querem cortar o trânsito? E eu pensei, será que em outros lugares as pessoas pensam nisso? Tipo, não, porque só no Brasil que dá pra gente imaginar que alguém ligaria a sirene na ambulância pra ir, tipo, chegar mais rápido no restaurante pra almoçar. E não é incomum a gente fazer esse tipo de comentário, né? Quando eu vi uma viatura passando lá, o pessoal com pressa pra ir almoçar, lá a galera querendo chegar... Tipo, algo que não deveria ser natural, né? Eu peguei e falei, nossa,
Que estranho isso, né? Que estranho. Eu queria Eu tenho mais pegar uma um pergunta ponto. pro Shinkoa. Show, eu também quero comentar só um negócio, Paty. Essa coisa dos chineses, Quer falar coreanos. primeiro? Pode Pode falar. falar. Não, eu queria fazer um comentário, sabe o quê? Que a Mari falou esse negócio de parar, né? Eu já, na primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha lido sobre isso, que é para tomar cuidado, porque eu ia dirigir, né? Eu dirigi lá, né? E, nossa, é muito fácil dirigir, carro automático, ruas largas e tal. Mas a gente foi no Walmart, né, fazer a compra, uma comprinha básica, para fazer os lanches para levar para o parque da Disney, né? Comprar água, né? Porque uma água são $3 na Disney e você paga 20 garrafinhas de água, $2 no Walmart, né? Muito mais barato. E aí o que acontece? No Walmart, eu comprei, aí eu peguei o carro e para sair você tem que passar na frente assim tem um estacionamento aqui, aí no Walmart tem aquela do estacionamento para entrar, né? As pessoas saem no celular ou na música, eles não olham para o lado. Eles não olham. É natural que você que tem que prestar atenção nele. Então eu ia bem devagarzinho e eu cansei de ver pessoas que passam assim, ó, isso no outlet, ninguém olha no estacionamento para onde está andando. Aqui no nosso estacionamento não é verdade, tem cara correndo dentro do estacionamento. Então tem tudo a ver com a cultura. E muitas vezes o estudante ou o turista, ele se perde ou é chamado a atenção porque ou não leu sobre a cultura do país ou simplesmente não respeita. E é o seguinte, se você atropelar uma pessoa nos Estados Unidos ou em outros países, você paga muito, muito dinheiro. Dinheiro que você às vezes não tem. Aí nem sei o que dá na prática, mas você é punido. Diferente de certos lugares aqui no país, né? Porque tem lugar que também você é punido aqui, né? Mas vamos lá. Ainda mais em cima da faixa, né? Exatamente. Qual que era a pergunta, Paty? Manda bala, Paty. Achei que eu ia perguntar primeiro. Não, eu vou puxar para outro assunto. Pergunta tu. Ah, tá. Eu vou para outro assunto também. Eu vou Então voltar fica lá à no vontade, vamos. que o Shinkoa falou. Quando a conversa é boa, vamos embora. Que o Shinkoa falou que ele fez 1 mês e meio de intercâmbio e a gente recebe, tipo, milhares de perguntas sobre isso. De tirar o visto para 1 mês, se vale a pena tirar para 1 mês, se muda muito 1 mês de intercâmbio. E eu queria saber o que você achou de fazer 1 mês e meio. Você achou que foi bom, foi suficiente, faria mais? Sei lá, investiria em mais tempo na Conseguiu próxima aprender vez? bem. Assim, a resposta é muito simples, mas tudo está voltado pelo seu orçamento. O quanto você pode ficar. O meu conselho é, quanto mais você puder ficar, mais fluente você vai voltar no inglês. Mas, a partir de uma semana que você está no país, já valeu a pena a experiência. Já pagou a passagem do avião. Agora, por inglês, 1 mês, no mínimo, 1 mês e meio para frente é maravilhoso. Porque na primeira semana você fica meio perdido, na segunda você já começa a ver evolução, e se você se dedicar com uma rotina, quer fazer o melhor, o que é o seu melhor? Frequentar as aulas direitinho, fazer as lições que é passado para você, porque é passado lição, sabe? E bater perna no dia a dia, indo na igreja, indo num bar, pub, né, que é pub, indo no supermercado, em loja de conveniência, em tudo que é lugar. Até loja de antiquado eu fui. Nunca tinha entrado na minha vida. Aliás, no Brasil eu nunca entrei. Só que eu entrei lá só para perguntar sobre objetos que eu não tinha nada a ver, certo? Então, eu fui em casa natural, fui em um monte de lugares. Se você fizer isso, que seja em 1 mês, Patrícia, você vai elevar o seu nível de inglês. Tanto é que no exame final, eu levei 2 níveis. E eu fiquei surpreso comigo mesmo, né? Agora, isso vai do desempenho de cada um. A pessoa pode ficar 3 meses lá e não se dedicar ao inglês. E aí ela não conseguiu. Agora, ela pode ficar 1 mês cravado, como a gente tem pleitos de 1 mês, e ela levar a sério desde o primeiro dia, ela vai ter um desempenho. Isso para quem não sabe nada, sai já sabendo alguma coisa, e quem já sabe alguma coisa, volta com níveis maiores. E é evidente, se você leva a sério em 1 mês e no futuro você puder fazer 3 meses, com certeza você destrava. Agora, para quem tem orçamento e pode gerenciar o seu negócio ou ficar off 6 meses da empresa, porque tem empresas aqui no Brasil que elas te dão licença temporária. Licença temporária. Não remunerada, né? Não remunerada, né? Porque não tem almoço de graça. Se você fica 6 meses levando a sério o idioma,
você volta com o inglês avançado e já não é mais problema. Ou seja, as suas possibilidades de trabalho, de qualquer outra coisa, muda totalmente, com apenas 6 meses de investimento. Grandes empresas multinacionais têm costume de estimular, né, que Sim, sim. que o profissional invista na sua própria carreira, e muitas vezes, quando são times grandes, tem essa possibilidade da pessoa ficar ali um tempo com licença não remunerada e com a vaga garantida, volta para a mesma posição de trabalho. Foi assim que a minha esposa fez o primeiro intercâmbio dela no Canadá também, em Vancouver. E aí, você estava comentando, inclusive, sobre coreano, chinês, e eu me lembro que na época que ela foi, que já tem aí 10 anos, também tinha muito coreano, muito chinês. Eu estava aqui tentando encontrar um motivo para isso, né? E não tem outra explicação a não ser a força da economia, né? A economia é muito pujante, o país com dinheiro, os pais vendo ali a necessidade de investir na educação dos filhos, tem possibilidade financeira para isso, mandar. Então tem coreano e tem chinês no mundo inteiro Indiano. estudando nas melhores universidades, nas melhores colégios. Por quê? Porque eles vão trazer de volta esse conhecimento para ser aplicado dentro do país, o que infelizmente não acontece hoje no Brasil, né? A gente vê mão de obra se especializando fora e entregando conhecimento para fora. E aí, Shinko, eu queria aproveitar esse ensejo. Pode falar, Paty. Depois eu puxo o meu É ensejo. só acrescentar uma coisa, que isso não acontece só lá, né? Você falou, Não. acontece em todos os lugares. A gente foi em Oxford aqui e tem muito asiático, muito mesmo. Porque tem uma das melhores faculdades aqui e tudo mais. E, meu, é incrível quanto tem. Muito mais do que em outras cidades, mas ali por ser um Um polo polo muito estudantil. estudantil, né? Tem muito mesmo. E eles. O país estava há muito tempo inundado de moeda, né? A China estava cheia de dólar. Teve uma época, inclusive, que eles começaram tava tão barato pegar empréstimo que os chineses começaram a tomar empréstimo para investir em Bitcoin, porque dava para pagar os juros do banco e ainda lucrar em cima. E teve todo aquele problema no mercado acionário lá de criptomoeda por causa disso. Então tá aí, eles estão aproveitando a onda, né? Para mandar a gente para o mundo inteiro, para ver se eles ficam ainda melhor, se tornam ainda mais uma potência econômica mundial. E a gente estava falando de mandar os filhos para fora, etc. E tá associado a isso. E eu não sei se vocês sabem, meninas, mas Shinkoa mandou 2 filhos dele já para estudar fora do país, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre isso, Marcelo. Você sempre pensou, quando você estava lá, fez um projetinho aqui, ó. Quando as crianças fizerem 18 anos, eu vou mandar eles para estudar fora do país. Então, para isso, eles têm que fazer cursinho, estudar nas melhores escolas, ou que seja estudar por conta bastante. Foi algo que você planejou ou foi uma vontade que surgiu neles e vocês viabilizaram, Marcelo? Acho que nada acontece por acaso, né? Um pouquinho antes, né? É assim, eu e minha esposa temos uma característica que é valorizar o pilar estudo, né? Porque tem vários pilares na família. Então, nós fizemos faculdade, nós temos pós-graduação, nós fizemos curso de especialização. A gente sempre estudou muito. Por quê? Para ter uma vida melhor, porque não existe milagre, né? Você tem que se especializar para ter melhores empregos. Quando você mora num país desenvolvido, se torna até mais fácil ter melhores empregos, porque nem a minoria, a minoria das pessoas, em torno de 5%, se transformam em líderes ou pegam os melhores empregos. Então, desde cedo, a gente vem com essa mentalidade, né? E isso acaba passando para os seus filhos, porque os filhos acabam, de maneira geral, não é uma regra, sendo espelho do pai, da mãe, no ambiente que eu convivo. Então, por eu ter um ótimo trabalho desde os 25 anos, né, eu tive como proporcionar para eles um ótimo estudo. E aí, quando a criança vem de uma base de um estudo, porque assim, não sei se você sabe, a escola pública no Brasil, há 20 anos que está, ou mais, que está de um estado de calamidade, que a criança tem 10 anos, sabe ler, né? Então, para os meus filhos, eles tiveram a oportunidade de estudar em escolas boas, particulares. E aí, a partir do momento que você está nesse nicho, né, nesse segmento de escola particular, o público, os estudantes já são diferenciados, né? E aí despertaram neles mesmos essa vontade de morarem fora, estudarem fora.
Eu só fui a ferramenta que proporcionou isso para eles, né? Porque todo o mérito é deles, de morar fora, de tirar boas notas, de ser aceito na faculdade, porque você não é aceito numa faculdade porque você tem dinheiro. Você é aceito pelo seu histórico escolar daqui e você tem que fazer uma petição. Por que você quer estudar lá? Né? E aí, depois de uma seletiva, você é aceito. Aí vem a parte difícil, que é a parte financeira, que não é fácil por conta da nossa moeda. Então, Léo, isso partiu muito deles, muito movido pelo valor financeiro, né? O Bruno hoje, ele trabalha remotamente um escritório em Nova York, ele está seguindo a carreira dele, então está aqui, daqui a pouco não está mais, né? Seja a vontade de Deus. A Ana termina o ano que vem a faculdade e acaba se graduando em 2 faculdades totalmente diferentes. Então, ela tem um desafio enorme, inclusive, de um emprego, um estágio para arrumar emprego e seguir o caminho lá de visto permanente, porque ela só está estudando lá, né? Mas aí tem um desafio, mas já é diferenciada. Agora, é claro, quer voltar para o Brasil? Não. Por quê? Porque já acostumou, né? Desde 2017 lá, então se torna difícil até o pensamento de estar aqui, porque mais que ela tenha inglês fluente, faculdade, chega aqui, um estágio para ganhar R$ 1.000, 2.000 no máximo, que é a realidade do país que a gente vive no país desenvolvido. Então, existe uma grande oportunidade para os jovens, inclusive, que se preparou em boas escolas ir embora. Isso quem perde é o país, mas é uma realidade, né? Então, no geral, foi isso. Partiu deles a partir do nossa vontade e coragem, nós como pai, né, eu e a Vilma, coragem de permitir que eles fossem, né? Porque nós fomos a ferramenta para que eles chegassem no destino deles, né? E não é fácil, para os pais nunca é fácil, né? Tá longe dos filhos. Eu quis tocar nesse ponto contigo, Shinko, porque tem algo que me incomoda muito nessa geração atual de estudantes universitários ou que deveriam estar na universidade, né? A gente vê uma onda de influenciador digital promovendo grana fácil, sucesso fácil. Não estuda não, porque você vai ficar milionário com o meu método não sei que lá do Bitcoin, não sei que lá do não sei o que. E é uma grande ilusão, porque se a gente for olhar os números, é um percentual muito pequeno de pessoas que vão chegar lá. Assim como quando eu comecei a estudar administração de empresa e comprava ali as minhas pequenas empresas, grandes negócios, e olhava a capa e via lá o Elon Musk, o dono da Apple, também estava mirando ali, mas ali não havia a ilusão de que sem conhecimento, sem educação, poderia se chegar lá. Era claro, você vai precisar estudar, vai precisar aprender, agregar bastante conhecimento para você poder desenvolver isso. Nem surgir, tipo, assim, da água pro vinho, né? E aí, eu queria encerrar esse Meetcast das Galáxias, deixando esse recado para a galera que está nos assistindo, que conhecimento e educação é a única ferramenta que pode mudar a sua vida, que pode tirar você de qualquer situação que você esteja hoje. Se você está desejando ir para os Estados Unidos, é uma curta ou longa e ainda não tem grana, é o conhecimento que vai te ajudar a ganhar mais para juntar grana para conseguir chegar lá. Então não se iluda com os caminhos fáceis, porque lá provavelmente está o lobo mau esperando a Chapeuzinho para te pegar, beleza? Querem deixar algum recado para a gente encerrar aí? Uma última pergunta? Não. Tá. Maravilhosa entrevista com você, Marcelo. Espero te ter junto conosco mais algumas vezes. Espero que você tenha gostado de participar aqui conosco também. Quer deixar um tchau, dar um tchau para a galera? Claro. Eu, novamente, quero agradecer. É sempre bom compartilhar nossas experiências, né, que agregam valor na vida das pessoas e as pessoas que estão nos assistindo entender que não existe atalho. Existe o quê? Planejamento e sacrifício. Então, para você fazer uma viagem como turista para outro país, você tem que se planejar financeiramente, abdicar de algumas viagens internas, daquela pizza, daquela churrascaria do final de semana, fazer um planejamento, né? E que seja de estudo também, no caso de estudante, você tem que se planejar antes para você não passar problemas que são desnecessários. Então, são sacrifícios. Agora, se você tem um sonho, você pode realizar, desde que você se sacrifique e que você acredite que possa. Saia dessa efeito manada aí que a maioria fala que não pode. Não é verdade. Tem que acreditar no seu potencial, estudar
correr atrás, planejar financeiramente, claro, né? Porque não adianta você querer ir para um país que você não consegue nem ficar lá o tempo necessário para aproveitar a sua viagem. Porque tem pessoas que viajam só para passear, mas não vai, deixa de ir num restaurante bom ou num parque, no caso dos Estados Unidos, não. Você vai só quando você está realmente preparado. E aí vai, e é uma experiência que você adquire que não tem preço. A cada viagem que eu fiz com a minha família, eu tenho uma lembrança boa, eu tenho várias lembranças boas, uma cultura, e para finalizar, quando você fala uma viagem de negócio, você tem mais experiência, você quebra paradigmas. Falar, não funciona, funciona, porque você vê funcionando. Você faz benchmark, porque você encontra melhores práticas e traz para a sua empresa, para o seu negócio, ou para o seu dia a dia mesmo do seu trabalho. Então, você tem um emprego aqui, você, por exemplo, cai numa cadeira de analista, e você volta dessa viagem, que seja de turismo ou de estudante, com outra cabeça. Não é só o idioma que você vai aprender, não é só coisa que você vai ver coisas funcionando. Por exemplo, quantas pessoas já me falaram, depois que foi para a Disney, voltou, começou a atender melhor os clientes. Por quê? Porque lá é a magia do atendimento, a excelência no atendimento. Tudo funciona, tudo é limpo. Poxa, se lá funciona assim, por que aqui na empresa as pessoas não são assim? Isso contagia. Então, é uma experiência que você trouxe de uma viagem de turismo, não tinha nada a ver com o trabalho, mas você viu que é diferente, funciona. Então, vale muito a pena. O aconselho que eu deixo aí para quem mais ouvir, ver aqui nosso encontro, é que acredite em você e vá para cima, que você vai conseguir. Não deixe ninguém te convencer ao contrário disso. Beleza? Combinado, Shinkoa. Esse Muito aqui foi obrigado, mais... Marcelo. Eu que agradeço a Desculpa, oportunidade. Léo. Não tem problema, não. Esse negócio aqui, como a gente não tá na mesma sala, é normal se cortar, um sobrepor os outros. Mas esse aqui é o Mythcast das galáxias. E não importa em qual galáxia você esteja ou em qual lugar desse planeta Terra você tá, dá para você participar e também dá para você sair do lugar onde você tá e ir para outro lugar. O importante é continuar se movendo em direção ao melhor. Se você está nos assistindo até agora, obrigado pela sua audiência. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar links importantes. Você pode contar com o nosso suporte para conseguir a aprovação dos seus vistos americanos, inclusive para internacionalizar a sua carreira. Não deixa de conferir os serviços especializados da Nublo Intercâmbio e da Visto Pronto. Os links estão aqui na descrição. Foi um prazer recebê-los vocês, pessoal. Espero tê-los aqui novamente numa próxima vez. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.